Diga: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Livro do Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Apenas este versículo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Mais uma vez, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminho de morte. Curva vossas cabeças. Deus, lhe peço, fale conosco. Precisamos ouvir a sua voz. Deus, te peço que a tua palavra penetre profundamente em cada coração. Deus, peço que a sua eterna misericórdia se estenda de maneira tão espetacular, que a tua graça se faz de maneira tão espetacular, que os teus filhos saiam daqui de maneira diferente de qual entrou. Precisamos ouvir a sua voz, pois a sua voz que nos traz paz, nos traz tranquilidade, nos traz segurança. Precisamos ouvir a sua voz, pois a sua voz é a sabedoria. Precisamos ouvir a sua voz, pois a sua voz nos fortalece. Dai-nos a revelação, coloque anjos aqui neste lugar. Anjos que desçam, anjos que subam, anjos que venham de encontro às necessidades dos teus filhos. Eu peço também que os teus filhos nesta noite sejam impactados. Usa o teu servo para falar com a tua igreja, que seja o teu servo nesta noite porta-voz da tua voz. Em nome de Jesus, fale conosco, neutralize toda espiritualidade negativa. Isto eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, adorando o Senhor com as suas palmas. Nossas vidas é resultado de direções. Nossas vidas é resultado de decisões. Deixe dizer mais uma vez: nossas vidas é resultado de decisões, de nossas escolhas. Nós escolhemos. Deus não fez o homem obrigatoriamente submisso.
a ponto de que a vontade e os desejos do homem não sejam consideradas. Não. Deus fez o homem e deu ao homem o livre arbítrio. Só que junto a esta dádiva veio juntos, primeiro, o poder da escolha. Eu posso escolher aquilo que quero. Porém, o que muitos desconsideram é que as escolhas são de nossas responsabilidade e não a de Deus. Já ouvi vários tipos de lamentos. Já ouvi vários tipos de choro, reclamações, alguns até muito bravos, com os céus, com Deus, a ponto de dizer: Deus, eu estou revoltado, o que eu fiz para ti? Deus, eu estou muito bravo, o Senhor não gosta de mim não, o que eu fiz? Quando eu era garoto, as crianças não esquecem as coisas, né? Havia uma senhora que ela sempre vivia revoltada com a vida, e a frase que ela sempre falava, para mim era uma frase de efeito, porque até hoje eu trago esta palavra, eu não esqueci as palavras dela, que dizia assim, ela falava sempre assim: meu Deus, será que eu joguei pedra na cruz? O que eu fiz? Então percebe-se o quê? Percebe-se que o desfavorecimento do indivíduo, ele sempre vai atribuir esse desfavorecimento a Deus. A Deus. Deus é culpado por eu ser assim. Isso é um erro gravíssimo. Porque a pessoa ou o indivíduo, ele muda de lugar com Deus. Como assim muda de lugar com Deus? Ele deixa de ser a criatura para ser o Criador. Ele deixa de ser um simples ser humano e começa a colocar Deus em juízo. Ou seja, ele esquece que Deus, em seu trono, é o próprio juiz. Só que ele se esquece disso. Então ele vai criar juízo contra Deus. A minha vida é miserável por causa de Deus. Deus nunca quis me ajudar. Deus nunca quis me abençoar. Deus nunca quis me ouvir. Quer dizer, ele está julgando. Essas palavras é um coletivo de um tribunal. Eu não sei se vocês já assistiram na TV. Eu confesso que, particularmente falando, eu gosto muito daqueles filmes onde há julgamento. Eu fico prestando atenção. Onde o indivíduo está sendo julgado. Eu acho fantástico esses tipos de filmes. Até porque, pela oratória, pelas discussões que se baseia a condenação ou o livramento. Aí você vai perceber que no tribunal, os adjetivos dados para quem você, ou seja, para quem vai ser condenado é: ele não fez,
ou ele fez. Ele é ou ele não é. Então o indivíduo, ele coloca Deus no tribunal e diz: Deus, tu não é. E outros vão dizer: eu não acredito em ti. E o pior de tudo é, eu não sei se você já ouviu, eu já. Alguém que vai orar assim: Deus, se tu és Deus mesmo, olha só, e me ama de verdade, muda essa história, muda a minha vida, me abre uma porta de emprego, me dá uma cura. Ó, se tu me ama mesmo, me cura. Quer dizer, ele está colocando Deus em juízo. E muitas vezes essas pessoas se esquecem que ela não está se comportando como uma criatura, mas está se comportando como, é forte que eu vou falar, como o próprio Satanás. Ô pastor, que isso? Eu não sou diabo não. Não, nós não somos de fato. Mas muitas vezes, cristãos e pessoas emprestam a boca para o diabo. Deixa o diabo usar a boca dele. Há um momento que Jesus está com Pedro, e Pedro começa a alisar Jesus. E esse alisamento vai contrário à profecia. Pois qual é a profecia? A profecia é essa: que Jesus vai morrer, que no terceiro dia vai ressuscitar também, vai ser entregado como um cordeiro mudo vai ao matadouro. Esta é a profecia. Agora, Pedro olha para Jesus e fala: não, Jesus, não vou deixar ninguém te prender não. Não, isso não vai acontecer. Quer dizer, ele está indo ao contrário da profecia. Jesus olha para Pedro e diz: afasta de mim, Satanás. Então muitas vezes emprestamos a boca para o diabo. E isso é grave, porque não poderia ser assim. Porque de uma boca não pode sair água doce e água salgada. Agora veja, por que emprestamos a boca para o diabo? Porque quando você vai analisar São Mateus, capítulo 4, a forma como o diabo está falando com Jesus, persuadindo a Jesus. O que ele diz? Ó, se tu és o Filho de Deus. Primeira coisa, ele leva Jesus até o mais alto do pináculo, ou seja, o mais alto do templo. Lá de cima, ele diz: se tu é Jesus mesmo, então jogue daqui de cima. Porque se tu é Jesus mesmo e se jogar daqui de cima, ora, os teus anjos vão vir para te livrar. Então se joga. Veja a linguagem do diabo. Ó, se tu é Jesus mesmo, tu está com fome, não está? Então pega essas pedras e transforme elas em pão. Só não está com fome? Então veja a dedução que Satanás faz à imagem, à pessoa de Jesus. E quando eu olho para alguns comportamentos, eu vou entender que alguns de fatos têm feito a mesma coisa que o diabo fez com Jesus. Ele ataca o Pai, ele ataca o Espírito Santo. Isso é um perigo, porque aquele que blasfema contra o Santo Espírito não tem perdão mais, acabou. Quem peca contra Deus tem perdão, quem peca contra Jesus tem perdão, mas quem pecou contra o Espírito Santo acabou. Mas isso é uma outra mensagem. Então ele olha para Deus e diz: Deus, se tu és Deus mesmo, transforma a minha miséria em prosperidade.
Aí você vai fazer um comparativo. O diabo dizendo: se tu és Deus mesmo, transforma a pedra em... Não é igual? É genérico, mas é igual. Então, Deus está falando com você, está entendendo? Sério. Hoje, Deus fala sério. Então, se você fazer um comparativo, o comportamento é o mesmo. Deus, tu não é Deus da minha vida. Ei, Deus, tu não és Deus da minha vida. Mas por que eu não sou Deus na tua vida? Deus, olha para mim. Veja a minha situação. Se tu é Deus mesmo, se tu é Deus, se tu é Deus mesmo, tu vai abrir uma porta hoje para mim. Se tu é Deus mesmo, tu vai se manifestar, sabe aquela pessoa que está me perseguindo, Deus? Tu vai ferir ela com morte mesmo. Eu já vi algumas orações aí que me deixam perturbado, sabe? Profecias também. Que fala assim: olha, eis que Deus vai colocar a mão naquele, vai descer a sepultura, vai ferir. Eu acho estranho esse tipo de oração. Porque esse tipo de oração vai ao contrário da misericórdia. Eu acho não, convicção e certeza é que a oração deve ser diferente. Senhor, salva. Senhor, transforma aquela pessoa que me persegue. Hoje ela me persegue, amanhã ela vai ser uma bênção na minha vida. Mamária acabou de falar aqui que há duas pessoas que a perseguiam muito no trabalho. E ela disse: olha, o que eu fiz? Eu peguei o nome delas e trouxe para o altar. Louvável, sim ou não? Então veja bem, é um erro, um gravíssimo erro, criar juízo contra Deus. Primeiro porque você não é juiz, Ele é o juiz. Segundo, você tem que entender o que nós acabamos de ler aqui. O que nós acabamos de ler aqui. Veja, versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem. Ou seja, há caminho. Não estamos falando aqui de um caminho. Estamos falando de vários caminhos. Estamos falando aqui do poder da escolha. Estamos falando aqui do livre-arbítrio. Acredito eu que ninguém aqui nesta noite foi obrigado a vir à igreja. Ninguém aqui veio arrastado. Você tem que ir. Se você não for, eu te bato. Não. Cada um de vocês tomaram as decisões particular de estar aqui. Outros não estão aqui, porque decidiu não estar. Mas você decidiu estar. Isso chama livre-arbítrio. Então a primeira coisa que você tem que saber, é que você está fazendo escolhas o tempo todo. Às vezes mesmo sem perceber. Vindo da minha casa para cá, eu fiz várias escolhas. Várias. Imperceptível. Sem perceber. Mas eu estava fazendo escolhas. Vindo para cá, eu tinha a oportunidade de escolher qual era o caminho que eu gostaria de fazer. Segundo, eu tinha a oportunidade de escolher qual seria o melhor caminho para chegar até aqui.
E eu decidi, automaticamente. E automaticamente eu tomei a direção. Naquele caminho que eu achei que seria o melhor. E cheguei até aqui. Mas foram tantas escolhas. Tipo, decisões se eu podia passar no farol amarelo ou não. Que estava se transformando para o farol vermelho. Uma decisão. Decisão se eu ficava na faixa da direita ou da esquerda. Outra decisão. Decisão se eu acelerava o carro ou andava devagar. Outra decisão. Decisão se eu ligava os faróis ou não. Outra decisão. Veja quantas decisões foram tomadas até chegar aqui na igreja. Não fui obrigado a fazer o caminho que fiz para chegar até aqui. Isto é o meu livre-arbítrio. Este é o meu poder de decisão. Independente do que acontecesse neste caminho, vindo até aqui, certamente eu teria a responsabilidade se tivesse acontecido alguma coisa, se eu estivesse correndo mais ou menos, se eu estivesse na direita ou na esquerda, independente de como eu tivesse me portado no caminho, eu seria responsabilizado ou não. Deixa eu explicar. Em alguns acidentes, alguém vai dizer: você estava errado. Por que você está errado? Por que eu estou errado? Vou perguntar. Alguém vai dizer: eu só bati em você porque você veio para a pista do meio e não deu a seta. Opa, peraí um pouquinho. Estou dando, ou seja, estou sendo responsabilizado por algo que eu fiz no meu trajeto. Poder de decisão cria responsabilidade. Eu quero dizer para vocês, para cada um de vocês aqui, que cada um de vocês aqui nesta noite tem responsabilidade por aquilo que você fala, por aquilo que você pensa, por onde você anda e como você se comporta. Segundo, eu devo dizer para vocês aqui nesta noite, que por onde você anda, o que você pensa, o que você fala, vai ter um efeito positivo ou negativo na sua vida. Terceiro, eu quero dizer para você, que independente do que você faça, ou o que você queira fazer, Deus não vai intervir. Ele vai deixar você fazer aquilo que você acha que você pode fazer. Porém, quando vier as consequências, quando vier os frutos das suas decisões, de maneira alguma poderás tu dizer que Deus tem responsabilidades pelos acontecimentos da sua vida. Porque a Bíblia diz, nós lemos aqui esses dias, que Ele levanta do seu trono apenas para assistir às suas decisões. Então, acusar Deus, responsabilizar Deus pelos meus fracassos, isso é um grave erro. E eu vou dizer para vocês aqui essa noite, isto é uma blasfêmia. E esse tipo de pecado não deixa de ser um pecado grave. O que faz Deus ficar tão contrariado ao ponto desse Deus virar as costas. Por quê? Adora Ele. Porque Deus Ele não
aceita. Ele não aceita. E o seu não aceitar tem várias razões. Primeiro, ele diz: eu sou Deus. Quando ele vai falar na boca de Moisés, e ele se apresenta também a Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Está entendendo, Moisés? Eu sou o que sou. Moisés, tu vai falar a Faraó, mas tu não vai em teu nome, ainda que tu és um príncipe, ainda que tu és um nome importante no Egito, ainda que tu fui criado em um berço de ouro, tu não vai colocar ali as considerações de um passado vivido, de laços que marcaram uma época. Não! Quando tu chegar diante do Faraó, não é você que vai se apresentar. Escuta, Moisés. Quando você chegar diante de Faraó, você se afasta. Você não fala do teu nome, você não fala de você, você não conta a tua história, você não conta o tempo que você passou no deserto, você não vai contar o tempo que você passou aqui no palácio, não. Tu vai me apresentar. Tu vai dizer a Faraó assim, quando o Faraó perguntar, quem te envia? Tu vai dizer, quem me envia eu sou o que sou. Eu sou o que? Então veja bem. Eu sou o que? Aí Faraó não consegue entender muito bem o que significa eu sou o que sou. Aí eu sou o que eu sou, ele vai se materializar para convencer Faraó. Como assim? O rio se transforma em sangue, gafanhoto, escuridão, peste. Mas isso também é uma outra mensagem. Mas veja, ele vai apresentar Deus a Faraó. Então veja bem, Deus não se permite que a glória dele, a identidade dele, a pessoa dele seja substituída por você. Ou seja, não é você que fala, é ele que fala. Há muitos que estão passando por vários problemas, e problemas muito sérios, porque não é Deus que fala nela ou nele. Que bia seca manévia. Até porque ele não deixa Deus falar. Quem fala são as suas emoções, a sua raiva, é o seu ódio, e muitas vezes até o próprio diabo, porque ele empresta a boca para o diabo. Ou seja, no lugar de Deus, ele coloca a si próprio. Aí lá na frente vai dizer, mas Deus, por que eu estou passando por isso? Gostaria de lembrar aqui, com exatidão, aonde está escrito este versículo, mas vou citá-lo para vocês. Olha como está escrito nesse livro sagrado que está na mão de vocês. Do que se queixa o homem? Para decorar. Do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios pecados. A não ser
dos seus próprios erros, a não ser das suas próprias decisões. Então, eu garanto para vocês aqui, essa noite, que Deus não tem culpa nenhuma por aquilo que você esteja passando. Eu garanto para vocês aqui, nesta noite, que Deus não tem culpa nenhuma por aquilo que você está passando. A primeira coisa que você deve fazer aqui essa noite é pedir perdão. E isentar Deus das suas responsabilidades, porque são suas responsabilidades, não dele. E eu garanto para vocês que Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Deus só vai atuar naquilo que você não pode fazer. O que você pode fazer, Deus não faz. Aquilo que você pode fazer, Deus não faz. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão a Deus por atribuir a Ele as suas lutas. E quando eu falo a vós nesta noite, eu gostaria que vocês, cada um de vocês aqui essa noite, se tornassem reflexivos, pensassem no seu problema, porém, também na raiz do seu problema, como começou, como surgiu. Ah, pastor, mas o senhor orou expulsando, repreendendo. Verdade, você orar assim. Agora, eu vou dizer uma coisa para você aqui muito importante. Satanás, ele é oportunista, ele aproveita as brechas. Já pegou o carro no trânsito, você dirigindo ou como passageiro, sai dirigindo. Um pouquinho que você dá espaço, vem um carro e entra na sua frente. Aconteceu isso vindo para cá. Está ali aquele trânsito, aquele monte de carro na sua frente. Aí você demora, né? Para pegar, para sair. E sobra aquele espaço na sua frente, entre você e o carro na frente. Aí vem um carro e toma aquele espaço. Assim é Satanás, ele aproveita as brechas que eu deixo. Aí, diante das brechas que eu deixo, aí Satanás vai montar o seu cenário. Eu digo para vocês que uma muralha muito bem feita, uma muralha bem fechada, nenhum inimigo consegue entrar. Eu estou falando agora do mundo espiritual, eu estou falando do diabo. Quando Jesus, na representação do noivo, lá em Cantares de Salomão, ele vai dizer sobre você, ele vai dizer assim, ó, você és jardins fechados. Jardim, ou seja, fechou, meu querido, não entra mais não. Tua casa, trancou o portão, trancou a porta, passou a chave, ninguém entra. Só entra se você deixar. Então, eu preciso entender que, se Satanás está atuando, ele tem encontrado brechas. Eu disse brechas. Ah, pastor, mas espera aí, isso é uma heresia. E Jó, pastor?
Jó não era temente a Deus. Jó não era um homem íntegro a Deus. Por que ele perdeu a família? Por que ele ficou doente? Por que ele perdeu a riqueza? Um dia eu também pensei como você. Se o próprio Deus lhe dá testemunho, eu fiquei pensando, por quê? Por que Jó passou por isso? Qual foi a sua brecha? Está gravando aqui? Tá, né? Aí eu descobri. Porque Jó, nos seus lamentos, ele vai dizer assim: ai, aquilo que eu temia me veio. O que eu tinha medo, eu tinha tanto medo, o que eu tinha temor assim, aquele receio, aconteceu comigo. Brecha, 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 brecha. Então o diabo ele só vai conseguir entrar se tiver brecha. Se não tiver, ele vai ficar para lá de fora. Tanto que a Bíblia fala assim que se tem uma coisa que ele não suporta é resistência. Se ele tem resistência, ele volta. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então veja bem, até o maligno ele é oportunista, ele atua nas brechas. E eu quero aqui, por favor, não se assuste no que vou dizer. Não estou aqui sendo advogado do diabo. Até porque ele é mau, ele é cruel. Mas eu estou dizendo para vocês aqui essa noite, que muitas pessoas, as pessoas procuram quem culpar. É Deus. E quando acha que não pode culpar Deus, ele vai dizer, é o diabo. O diabo é culpado, olha o que o diabo está fazendo comigo. O diabo é culpado por isso, o diabo é culpado por aquilo. Não, o diabo é oportunista. Ele está se aproveitando das suas brechas, dos seus erros, dos seus vacilos. Eu quero dizer mais uma vez aqui, ó, versículo 25, há caminho que parece direito ao homem. Questão de escolha, questão de livre-arbítrio. Eu estou dizendo para você que essa noite, que se você mudar a tua conduta, se você mudar o seu comportamento, se você mudar os teus passos, e se você mudar também os teus caminhos, tudo se transforma. Mas isso também é uma questão que cabe a você. Pastor nenhum tem um poder de lhe obrigar. Mulher nenhum tem o poder de obrigar. Esposo nenhum tem o poder de obrigar. Mãe nenhuma, pai nenhum tem o poder de obrigar os seus filhos. Até porque inocência, meu querido, é até aos 7 anos. Depois dos 7 anos não tem mais inocência. Então, não sou eu que vou obrigar você. Cada vez que eu subo até esse altar, eu falei com o Amaro no caminho hoje, vindo para cá. Quando eu subo até esse altar, eu venho com verdade. Eu venho com meu coração entregue, eu venho com meu coração verdadeiro. Quando eu subo esse altar, eu venho para ser porta-voz de Deus, para falar a verdade. Agora, eu não posso obrigar você a nada. Ó, porque você não deve namorar. Ó, porque você não deve casar. Ó, porque você não pode mudar. Conselhos? Sim. A gente aconselha. Olha, eu acho melhor não. Vamos orar primeiro. Vamos buscar Deus. Vamos buscar em Deus uma direção. Vamos buscar em Deus sabedoria. Vamos buscar em Deus respostas. Isso eu posso. Agora dizer, não, você não vai. Teve uma moça que teve aqui esses dias atrás. E ela dizia, pastor, eu estou muito sozinha. Eu vou embora lá para o Nordeste, porque lá está o meu ex, não sei o que e tal. Naquela hora Deus falou no meu coração. Deus falou poderosamente no meu coração. Ela vai, mas vai para sofrer. Eu falei, não vai. Não vai, fica aí. Não, foi embora. Teve um rapaz aqui na Zona Norte, eu morava na Zona Norte. Olha, o rapaz estava cheio do Espírito Santo, ouvia pregação, orava, uma benção. Um dia ele falou, estou indo para o Nordeste. Também. Eu falei para ele, não vai para lá. Fica aqui. Eu sinto que você não deve ir.
Fica. Olha, esse rapaz foi. Dali mais ou menos 6, 7 meses ele voltou. Totalmente destruído. As barbaridades que aconteceu lá eu nem posso te contar. Então, você tem que sair daqui consciente que você é responsável por suas decisões. Você não pode culpar a Deus. Não. Você é hoje o que você plantou ontem. E você será amanhã o que você vai plantar daqui da frente. Você não pode olhar para os céus e dizer: Deus. Porque o que Deus vai dizer, filho, eu já disse o que você tem que fazer. Filho meu, escreva a minha palavra na tábua do teu coração. Ó. Eu já disse. Filho meu, eu já disse. Se vós se humilhar e orar e se converter, eu vos ouvirei. Eu já disse o que tem que fazer. Filho, eu já disse. Se vós estiverdes em mim, eu vou estar em vós. Já disse tudo. Só que eu não posso obrigar você. Veja como está lá no Apocalipse. Eis que estou à porta. E se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei. O que é isso? Poder de decisão. Eu decido se ele entra ou não. É forte isso, né? O meu poder de decisão, ele não se limita à terra. O que eu vou ser, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou falar, o que eu vou pensar. O meu poder de decisão atinge o mundo espiritual lá e lá. Por que atinge lá em cima? Porque ele vem e eu decido se eu quero ou não. Se eu disser não quero, ele volta. Por que atinge lá embaixo o inferno? Porque dependendo daquilo que eu faço ou deixei de fazer, eles vão se aproximar ou não. Há pessoas que os demônios são tão reais na vida delas, que elas ouvem vozes, ficam perturbadas. Fala, mata aquela pessoa, mata. A maioria das pessoas que mata muita gente aí, as pessoas que matam, não uma, mas no coletivo, a maioria vai dizer assim: ó, eu estava em casa, escutei uma voz dizendo mata. Fica de pé, por gentileza. Deus está dizendo para você aqui nesta noite: você é responsável por tua vida. Você é responsável por suas decisões. Deus está dizendo para você aqui essa noite:
Mas eu digo para você, se o que você está vivendo hoje é fruto do ontem, é possível você viver melhor amanhã. Só que isso também vai depender de você. O que você vai plantar daqui para frente? Lei da gravidade é Newton? Newton, lei da gravidade. Foi ele que disse que a lei da gravidade é a reação da ação. Ele descobre a lei da gravidade quando ele está embaixo de uma árvore e cai, acho que é uma maçã na cabeça dele. Mas só caiu porque o vento passou. Então veja bem, a sua ação ou as suas ações vai lhe criar reações positiva ou negativa. Você decide. Você deve decidir. Curva as cabeças, feche os olhos. Eu peço a Deus que nesta noite você saia daqui convencido que você tem responsabilidade sobre si mesmo e sobre as suas decisões. Eu quero que você saia daqui convencido que foi Deus que lhe agraciou com o livre-arbítrio. O próprio Deus. Porque ele não obriga ninguém. E por não obrigar ninguém, ele dá o livre-arbítrio. Só que mais uma vez eu repito, você tem responsabilidade porque por esta graça que você recebeu, que é livre-arbítrio. Só que tem detalhe, todas as decisões, o caminho que você escolher, também é de responsabilidade sua. E Deus não vai intervir. A não ser que um momento de sua vida tu diga: Deus, eu não quero mais, eu quero mudar. Deus, eu não quero mais, eu quero acertar. Deus, eu não quero mais, eu quero me ajustar. Deus, eu não quero mais, eu quero ter a minha vida debaixo do teu controle. Aí sim, mediante esta oração, Ele vai estender as suas mãos e mudar a tua história. Mas você precisa decidir. E a decisão é sua. A hora já se foi, mas eu gostaria de convidar vocês. Ou seja, você que sente que Deus está falando com você, mas só você que sente mesmo que Deus está falando com você, eu gostaria de convidar você à frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você para que, a partir de hoje, as suas decisões sejam outras. Eu quero orar com você para que, a partir de hoje, você não seja obrigado a pagar o preço de uma vida desajustada. Eu tenho consciência que eu sou hoje o que eu plantei ontem. E
tenho consciência também que eu serei amanhã o que estou plantando hoje. Fale com Deus. Se a sua oração neste momento é uma oração de pedido de socorro, fale com Ele. Se a tua oração é uma oração de angústia, se a tua oração é uma oração de lágrimas, fale com Ele. Ele vai te ouvir. E mediante a sua decisão, Ele vai socorrer também. Pois Ele é o caminho perfeito. Disse Jesus: eu sou o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Diz Jesus nesta noite: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta do teu coração, eu vou entrar. Assim diz o Senhor para ti nesta noite: eis que eu tenho colocado diante de ti o caminho da vida, o caminho da morte. A escolha é sua. A escolha é sua. A escolha é sua. A escolha é sua. É possível mudar. Há tempo de mudar, porque as portas da graça não se fecharam. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Pai, nesta noite eu quero adorar a Ti por esta palavra, por esta mensagem. Agradecer a Ti por nos fazer entender o real significado do livre-arbítrio. Fazermos entender que temos responsabilidade com as nossas vidas. Pai, que teus filhos saiam daqui, deste lugar, conscientes. Que teus filhos saiam deste lugar muito conscientes. Que teus filhos, a partir de hoje, possa desenhar, elaborar uma nova direção, seguindo o caminho que é o Senhor. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor não gostaria que nenhum se perdesse. Depois o Senhor vai dizer também que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Porém, em todo o livro sagrado, nós vamos entender também que o Senhor respeitou as decisões do homem, mesmo o homem lhe contrariando. Mesmo o homem
lhe chateando, o Senhor sempre respeitou a decisão do homem. O Senhor sempre disse: não faça, mas nunca impediu de fazer. Porque o Senhor sempre deixou o homem nas suas decisões. Que a sua graça e misericórdia seja manifesta sobre os teus filhos.